Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o tema Evangelho no Lar. O que é, como fazer e por que fazer. É um tema que foi solicitado por alguns de vocês aqui no canal, para que a gente possa entender um pouquinho melhor da real necessidade de se fazer o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma reunião com um objetivo, só isso. Uma reunião com um objetivo. Mas antes de entendermos outras coisas, precisamos deixar muito claro que o Evangelho no lar não é uma exclusividade da doutrina espírita. Porque senão muitos podem pensar, eu não sou espírita, então não vou fazer o Evangelho no lar. Não. O culto ao Evangelho dentro do lar não é exclusivo da doutrina espírita e não começou com a doutrina espírita. O Evangelho no lar, o culto ao Evangelho no lar, nasceu com Jesus há 20 séculos atrás, quando ele ensinou aos primeiros cristãos essa prática. Jesus, quando visitava a casa de alguém, solicitava para que lessem as Escrituras, ele fazia um comentário, ensinava, deixava uma parábola e assim ele ia de casa em casa. Fez isso durante toda a sua caminhada. Quando ele retorna ao plano espiritual, os que ficaram continuaram essa prática. Os primeiros cristãos faziam o culto ao Evangelho nas catacumbas de Roma, nos cemitérios da cidade, porque ali ninguém os incomodava. Faziam também nos seus lares, escondidos, mas faziam. E quando eles se reuniam, eles também faziam. Para lembrar e para deixar esse processo marcado para as próximas gerações. E a gente vem com o culto ao Evangelho no lar há mais de 20 séculos. E chegamos aqui, século 21. Então, agora, a gente consegue ligar os pontos. O Evangelho no lar que a gente faz hoje, no século 21, é a mesma prática que Jesus fazia há 20 séculos atrás, que é a reunião de pessoas para o cultivo da palavra de luz. Mas ainda hoje existem pessoas que não sabem muito bem o que é o Evangelho no lar. Por que se deve fazer? Qual sua real necessidade de como fazer? Eu já disse no comecinho, o Evangelho no lar é uma reunião com um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é o alimento espiritual. Só isso. O corpo físico, você já se alimenta. Você já cuida dele. Você come o teu alimento, você bebe a sua água, você toma o seu banho, cuida da sua higiene. Isso a gente já faz. Faz parte da nossa rotina, do nosso aprendizado. A gente aprende isso desde sempre. Mas o espírito não precisa de alimento? O corpo físico precisa, claro. Fica 10 horas sem comer. Em algum momento, teu corpo começa a pedir o alimento, a água. E aí você vai e se reabastece. E o corpo espiritual, ele reclama como o corpo físico da falta de alimento? Não, é diferente. Não é igual ao corpo físico. Se eu ficar 2 dias sem o alimento espiritual, o meu espírito ele vai enfraquecendo sem que eu perceba. Eu vou ficando mais suscetível às más tendências, más inclinações, as conversinhas que eu não escuto, mas eu capto, daqueles que não querem o meu bem. Eu vou ficando mais frágil. Minha resiliência vai caindo, porque o alimento espiritual, ele não está chegando no espírito. Tem uma barreira aí, algo não deixa que esse alimento acesse o nosso espírito. Isso é um problema, porque quanto mais essa barreira atrapalha, mais frágil fica o espírito. E nós somos frágeis ainda.
E se eu fico sem o alimento espiritual, eu fico mais fragilizado ainda. E aí esse ciclo vai trazendo situações muito difíceis na minha vida. Então eu estou me alimentando fisicamente, mas não espiritualmente. Porque qual é o alimento do espírito? Eu preciso buscar ele em algum lugar. Eu preciso me alimentar espiritualmente, porque o que está dentro do meu espírito? Aquilo que eu não seguro. O sentimento está onde? A emoção está onde? A inteligência, a razão, a sabedoria, o desejo, o instinto. Aonde esse grupo está alojado? No meu corpo físico? Dentro de você estão os seus órgãos físicos. Tudo aquilo que não seguro está no meu espírito. Então minha emoção, meu sentimento, aquilo que me fragiliza, está no meu espírito. E aí eu preciso então, de alguma maneira, mudar esse cenário. Fortalecer o que está fragilizado. Então, o que é o Evangelho no Lar? É o alimento. É a conexão. É o teu momento de conexão com a espiritualidade. Simples assim. Então, se você deseja implantar o Evangelho no Lar ou o culto ao Evangelho, é só um nome, aí você pode dar o nome que você quiser. Colocar na sua rotina, no seu dia a dia, trazer para dentro do seu lar essa prática, que é muito importante. O primeiro passo é ter disciplina. Você precisa ter disciplina. Sem disciplina, o processo, o procedimento, o aprendizado, o estudo, ele fica prejudicado. Fica mal feito, mal ajambrado, mal escorado. E aí acaba não surtindo o efeito que ele poderia surtir. Então, disciplina tem que estar no horizonte. Tá, tenho disciplina. Agora, qual é a primeira etapa? O que eu preciso fazer agora? Número 1. Você precisa escolher um dia e um horário que seja o melhor para ti, onde não haja barulho em excesso, onde não passe o carro da pamonha, o cachorro não fica latindo, a tua campainha não toque, o teu celular ali não fique o tempo inteiro te tirando a atenção. Um horário em que você não vá ser interrompido. Você precisa ter tranquilidade e tempo para se dedicar ao Evangelho no Lar. Senão não adianta. Você começa a fazer uma leitura, toca a campainha. Você começa a fazer o estudo, o celular toca. Aí começa a ficar muito difícil introspectar dentro de ti as lições, o aprendizado e o alimento espiritual. Então, primeira coisa, precisa ter um horário e um dia fixos. Escolha qual é o melhor para você. Por exemplo, eu faço o Evangelho no Lar na minha casa toda segunda-feira às 20h30. Esse é o dia e o horário em que eu estou disponível apenas para isso. Eu não estou disponível para nada mais além disso. Mas aconteceu uma emergência. Aí não tem Evangelho no Lar, aí você vai cuidar da emergência. Mas não sendo uma emergência, eu não estou disponível para conversas no celular, para o trabalho, para a televisão, para leituras, não estou disponível. Para shopping center, para festas, não. Esse dia, esse horário eu estou disponível para a minha reflexão, para me alimentar daquilo que eu preciso. Então, um exemplo que eu dei é o meu horário, segunda às 8h30. Então, você achou o horário e achou o dia, começou legal. Qual é a segunda etapa? Segundo passo. Você precisa agora ter uma leitura edificante.
Uma leitura que traga para ti o alimento espiritual. Mas o que eu vou ler? Dentro da doutrina espírita, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o que eu leio. Eu estudo isso aqui, toda segunda-feira às 8h30. Ah, mas eu poderia ler outro livro? Pode ler outro livro. Qual? Depende. Ele precisa te trazer o alimento. Ah, mas eu não sou espírita e gostaria de fazer o Evangelho no Lar. Posso ler a Bíblia? Pode. Posso ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos? Pode. Posso ler um livrinho de parábolas? Pode. Ah, eu tenho um livrinho aqui de ensinamentos cristãos. Posso ler? Pode. Ah, eu queria ler um livro do Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida? Pode. São muitas opções. Ah, mas eu tenho um livro aqui que ele me alimenta. Leia ele. O que não pode é pegar esse horário do Evangelho no Lar e eu vou ler um romance espírita. Não, aí não faz sentido. O romance espírita se deixa para outro horário. De novo, o que é o Evangelho no Lar? Uma reunião com um objetivo. Objetivo, alimento da alma. Então você precisa se alimentar daquilo que você está lendo. Ele tem que te ajudar. Ele tem que te trazer substâncias nas quais você se fortaleça. Senão não adianta. Então não é para ler romance, nem ler cartas, nada disso. Psicografadas, não. Então você já achou um dia e horário e você já sabe o que ler. Tem que ser algo que vai alimentar a tua alma. Eu leio esse livro. Então vamos basear nisso. Aí eu chego, por exemplo, 5 minutos antes. Começa às 20h30, eu chego lá 20h25, às 8h25. Pego o meu celular e coloco uma música. Coloco uma música que eu escolho lá na hora. Músicas para elevar a percepção, para ativar os chakras, enfim, de meditação, coloco lá a música. 5 minutos antes e deixo a música lá, baixinha. Porque eu já estou preparando o ambiente. Preparando o ambiente. Pego um copo de água. Coloco um copo com um pouquinho de água. Eu tenho um copinho. Vou lá e coloco água. Por que? Nós vamos saber já por que da água. Então eu tenho o meu dia, segunda-feira, 8h30. Chego 5 minutos antes, me preparo. Coloco uma música para preparar o ambiente, porque eu terei companhias espirituais, então eu preciso preparar para que essas companhias estejam em sintonia com o que eu desejo. Coloco um copinho de água e fico ali, esperando. Porque tem que começar às 8h30. Não pode começar às 8h35. Não pode começar às 8h25. Tem que ser às 8h30. Defina um dia e horário. Por quê? Porque você terá companhia. Ninguém faz o Evangelho no Lar sozinho. Quando ele faz da maneira correta. Fisicamente ele pode estar sozinho. Espiritualmente ele não está sozinho. Haverá companhias. E essas companhias são atarefadas. Eles têm compromissos. E eles têm na agenda deles, entre aspas, agenda espiritual, que está lá, às 8h30 e na casa de fulano, porque lá vai ter o Evangelho no Lar. Então eles vão chegar exatamente nesse horário. Se você atrasar ou adiantar, você está prejudicando eles, não você. Porque se eles chegarem atrasados, é porque você começou antes. Os nossos mentores espirituais, eles não se atrasam. Por isso que a gente tem que ter a disciplina de começar no horário, para que eles possam estar naquele momento participando e nos ajudando. Porque se ele chega e você já está acabando, ele não vai conseguir te ajudar. Ou se ele chega e você demora 20 minutos, ele vai embora. Não dá para ficar aqui sem fazer nada. Porque eles têm muitos compromissos, muitas coisas para serem feitas no plano espiritual.
Como que eu vou começar então? Abre o trabalho com uma prece, a que você quiser. Um agradecimento, um momento de introspecção, um momento de abrir teu coração. Fez a abertura? Fiz. O que eu faço agora? Pega o livro que você escolheu e aí você tem dois caminhos. Ou abre ele aleatoriamente, abrir aqui, ó, aleatório, e começa a ler. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam as refeições. E aí você vai ler. Você faz uma rápida leitura. Você não vai ler todo o capítulo. Você vai ler, por exemplo, aqui o item 8, 9, 10. Só isso. Depois o item 11 já é outro título. Então você lê esses três. Terminou? Aí eu terminei aqui. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Deixe o livro aberto e vou refletir. Então a pureza precisa vir do coração. Mas que pureza que ele está falando? Se eu trouxer isso para o meu dia a dia, então lá onde eu trabalho, que pureza que eu posso trazer para a minha rotina de trabalho? E aí você vai fazendo uma reflexão em voz alta, conversando com você mesmo, sem vergonha, sem se sentir intimidada ou intimidade. Conversa, fala, reflete. Mas isso, aquilo, mas será? E se eu não tiver a pureza do coração, qual é a minha colheita? Mas eu sou puro de coração? Mas aí você vai começar a conectar com a história e com a tua rotina. Você está fazendo o evangelho sozinho? Tá. A espiritualidade que está ao seu redor está te ouvindo. Eles também precisam disso. E sabe o que acontece? Agora vai um segredinho aqui entre nós. Quando você tem a disciplina que a gente conversou agora há pouco, do dia, do horário, etc, etc, e você cumpre isso à risca, a espiritualidade superior começa a te usar. Eles trazem para a tua casa espíritos que precisam ouvir o que você está falando. Não é que a sua casa vai virar ali um auditório. Não é isso. Mas muitos espíritos que estão aí soltos, sem rumo, eles muitas vezes são convidados a ouvir a tua palestra, a tua palavra, a tua reflexão, o seu estudo. E eles estudam com você. Pode ser um parente que desencarnou, um amigo que não está mais no plano físico. Aí ele aparece ali com a permissão daqueles. E você não enxerga o que você está fazendo, mas você está fazendo um bem gigantesco para aqueles que estão do outro lado. Ou seja, você não está sozinho. Se você está fazendo a reunião em família ou em dupla, seja lá o que for, conversem. Mas cuidado, muito cuidado. Porque não pode haver aí uma discussão. Não pode haver aí um duelo intelectual. Aí eu sei mais que você e um querendo superar o outro. Porque aquilo que começou como uma boa intenção acaba pessimamente. Então não. Muitas vezes as crianças são indóceis, não querem participar.
Por isso que tem que ter um processo ali muito tranquilo. E nunca obrigue ninguém a participar. Vem aqui, moleque. Não, você vai participar porque você é o capeta, porque você é um filho da mãe, porque... Não. Vai piorar a situação. Ele vai trazer uma vibração ali muito difícil. Então convida. Gente, é o seguinte. A partir de segunda-feira, às 8h30, eu vou fazer o Evangelho no Lar. Vocês estão convidados. Nossa, vai virar santo, olha lá o beato, o fanático. Muitos vão falar isso. Não perca a tua coragem. Não perca a tua coragem. Não é isso. É só uma prática que eu preciso para mim e quero convidar vocês. Vocês são convidados a participar. É rápido. Eu estarei lá. Se vocês não quiserem participar, não tem nenhum problema, mas eu peço só uma coisa. Manter o silêncio e a harmonia da casa, para não atrapalhar. Mas o ideal é que participem. Então faz uma forcinha. Não, vamos lá. Fica comigo para eu não ficar sozinho. Faz esse esforço. E a hora que reúne todo mundo lá, todo mundo é beneficiado. A água, por que a água fica lá? Para que ela seja fluidificada, ela receba ali medicamentos, substâncias nas quais irá ajudar a todos. Não é que ela vai curar ali câncer, doenças terminais, nada disso. Ela vai trazer propriedades que a gente desconhece. Então a gente já está com tudo aí encaminhado. Dia, horário, o livro, chegar um pouquinho antes, harmonizar o ambiente, sem brincadeiras, sem discussões, abrir aleatoriamente. Mas eu posso fazer um estudo sistemático? Então estudo o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Depois eu estudo o capítulo 2. O 2 é o meu reino não é deste mundo. Depois eu estudo o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai? Pode. Não precisa ser aleatório. Você pode seguir uma sequência ilógica. Hoje é dia de estudar a lição 1. Semana que vem 2. Tá legal, não tem nenhum problema. E quantas vezes eu posso fazer o Evangelho no Lar? Pelo menos uma vez por semana. Uma vez dá para fazer. Todo mundo tem um dia e horário livre de perturbações para fazer. Caso não tenha música para harmonizar o ambiente, não tem problema. Faz sem a música. No horário pré-determinado. Faz a abertura com uma prece, faz a leitura do livro qual que você escolher, do texto que você escolher, faz a reflexão desta leitura e encerra com um agradecimento, do jeito que você achar melhor. Tudo isso parte do teu íntimo. Teu íntimo. Os passos são esses. O recheio é teu. O conteúdo é teu. Encerrou. Segue a vida. Vai fazer suas coisas. Posso fazer o Evangelho 2 vezes na semana? Você vai ter esses 2 horários livres, a disciplina. Que se não vira empolgação, vou fazer todo dia. Você tem todo dia livre naquele horário? Porque precisamos ir com calma, com tranquilidade. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Equilíbrio. A sua casa e o local onde você esteja, independente, ele tem uma coisa chamada egrégora. Egrégora é a energia do local.
Essa energia, ela é uma combinação de energias, se houverem muitas pessoas ali. Então você tem 2 homens e 2 crianças numa casa. Você tem 4 energias ali. Essas 4 formam uma só, que é a egrégora do local. Carandiru, presídio. Temos lá 1000 homens. 1000 homens com 1000 energias diferentes, formando uma só, uma egrégora do local. Então, onde você está, tem uma egrégora. Eu moro sozinho. A egrégora é a tua energia. É o que você pensa, o que você vibra, a tua sintonia. É a egrégora do local, é você. Se são 2, é a egrégora dos 2, resumida numa só. A tua casa, então, tem uma energia. Essa energia, ela pode ser positiva ou negativa. Ela flutua. Está sempre no positivo, sempre no negativo? Não sei. Cada casa é uma casa. Qual é a egrégora do local onde existe o tráfico de drogas? A resposta é fácil de deduzir. Então, onde você está, existe essa egrégora. Essa egrégora, ela pode atrair ou repelir. A espiritualidade trabalha a nosso favor, porém nós temos o livre arbítrio, o direito de escolha e nossas obrigações como espíritos imortais. Eu preciso cuidar da minha segurança. Existe segurança no plano espiritual? Existe. Mas ele só trabalha quando nós trabalhamos junto deles. Uma mão lava a outra. Quando nós negligenciamos a nossa segurança espiritual, eles pouco podem fazer. Afinal de contas, aquele que está lá no corpo físico não está cuidando disso. Então, eles fazem o que dá para fazer. E é pouco quando esse aqui não ajuda. É pouco. Então, quando você faz o Evangelho no Lar, quando eu faço o Evangelho no Lar, eu estou ajudando a melhorar a segurança de onde eu estou. Porque a espiritualidade superior olha e fala, peraí, o que é aquela luz que está acesa ali embaixo? Eles vão olhar, olha o que está acontecendo ali. E aí os espíritos de luz, entre aspas, se reúnem naquele ponto. E aquele local se torna um ponto onde eles podem, naquele dia e horário, adquirirem o alimento para eles, onde eles possam se refazer. Olha a importância, que a gente não vê. A tua casa pode ser um posto de reabastecimento de espíritos que trabalham na seara da luz. Por quê? Agora ligando os pontos. Olha como a gente, quando vai estudando e entendendo, consegue ligar os pontos. Livro umbral. Lembra do estudo? Umbral pedregoso, cavernoso e crosta. Estamos no meio da crosta. Os espíritos que trabalham na seara da luz estão trabalhando aonde? Na crosta e nas regiões umbralinas. Eles trabalham. Em um dado momento, eles precisam se refazer. Se a tua casa é um ponto onde existe o Evangelho no lar, a prática do bem, eles vão até o seu lar no dia e horário do teu Evangelho no lar, participam, se refazem e trocam energia contigo, você sai ganhando e eles saem ganhando. Todo mundo ali sai ganhando. Olha a importância. Por que você precisa fazer então o Evangelho no lar? Está ficando claro? Está dando para entender? O alcance a gente não consegue mensurar. A tua casa pode virar um hospital nesse dia e horário para os enfermos do espírito e da mente. Ouvir a tua palavra e ali conseguir um consolo, um acolhimento, uma esperança. Então não vale a pena fazer o Evangelho no lar? Quando você começa a ser instrumento da espiritualidade superior para ajudar sem que você perceba? A sua casa
ela pode ser penetrada por espíritos. E se eles acharem interessante, eles vão morar na tua casa. E não pede permissão, não. Mas e o meu mentor espiritual? Ele não vai afastar eles? Não, não vai. Não vai de novo, porque você não está fazendo a tua parte. Por que ele vai afastar se você atrai? Por que o meu mentor vai dizer assim, não vai ficar perto lá daquele cara não? Se eu, com a minha atitude, estou trazendo esses para perto de mim, com a maneira como qual eu vivo, com as coisas que eu penso, as coisas que eu consumo, o material que eu assisto e depois eu introspecto dentro de mim. Como é que eu não vou trazer um espírito que é viciado em pornografia para perto de mim, se eu não me afasto da pornografia? Se eu pego o meu celular e fico lá trocando no WhatsApp fotos de homens e mulheres peladas. Meu mentor fala, meu amigo, você não faz tua parte, desculpa. A companhia é a que você está procurando. Quando eu faço o evangelho no lar, esses, ó, sai tudo correndo. Aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, eles vão embora assim. Várias histórias. Quando acontece o momento do evangelho no lar, os espíritos vão embora. Eles vão andar por aí. Vão procurar aquilo que para eles lhes interessa. 2 dias depois eles voltam. Aí tem que ter a manutenção. Quando ele retorna, ele vê a tua casa modificada. Ele começa a se sentir mal e ele não vai mais ficar na tua casa, ele vai embora. Porque você mudou o teu padrão de vibração local. A egrégora da tua casa mudou. Agora, se eu faço o evangelho, 2 dias depois eu estou na pornografia, eu estou ali nos inferninhos, eu estou enchendo a cara, eu estou usando drogas, esquece. Esquece, não adianta, porque aí você faz, existe ali a limpeza naquele momento, 2 dias depois eles voltam. Jesus falou da parábola. A casa foi limpa e o espírito foi embora e ficou vagando. Aí ele lembrou, vou voltar para minha casa. E os que voltaram eram piores do que os que estavam antes. Porque a nossa casa mental está suja. Mas quando a gente limpa, a gente tem que manter. E a gente tem que ocupar a nossa casa mental com coisas nas quais nos protejam destes que não querem a nossa melhoria, não querem o nosso bem. Existem espíritos que não querem o teu bem. Não querem. Querem ver você mal, depressivo, triste, suicida, viciado, perdendo tudo o que tem. Querem sim. E aí você precisa se cuidar. Cuidar de você, porque você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E a gente precisa gostar da gente. Então, quando eu começo a entender todo esse cenário, aí eu começo a tomar melhores decisões. E mudo as companhias que me acompanham. Aí eles vão ficar com muita raiva. Pelo amor de Deus, perdemos aquele lá. Claro que perdeu, porque você tomou uma atitude positiva. Você agora é um trabalhador da seara de luz. E nenhum trabalhador é desperdiçado pela espiritualidade superior. Nenhum. Parábola, os trabalhadores da última hora. Sempre há tempo, mas precisamos correr, porque o tempo urge e o tempo ele não espera ninguém. Fazer o evangelho no lar é muito simples. É do coração. É do coração. Basta querer ter a disciplina
e manter um fluxo, uma rotina, uma sequência, uma prática. Todos vão ganhar. A família pode se ajustar. A família nesse momento, às vezes ela está dispersa, pode ter um momento de união. Não, mas na minha família eles não querem participar. Faça só você. De novo, a gente pode estar fisicamente sozinho, espiritualmente nós não estamos. Estamos sempre acompanhados. Faça você, acredite em você, não tenha vergonha, avance com coragem. Talvez um dia eles possam participar, mas se eles não participarem, sem ficar com raiva, sem melindre, sem acusações, porque aí você estará fazendo o papel de vilão. O papel do orgulhoso que se sentiu traído. Não quer, não tem problema, só não atrapalha. A você que deseja mudar a tua caminhada, faça o Evangelho no lar. Você só vai ganhar. Do seu jeito, no seu tempo, organizando a sua vida da melhor maneira, porque você vai se beneficiar. Você é o primeiro a se beneficiar do ensinamento, o primeiro a se alimentar. Muito obrigado, muita paz, muita luz, salve o nosso Mestre Jesus.